Livro Reencarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingues Soler. Capítulo 10. Tudo se paga. Faz já 30 anos que conheci Carlos e Luísa. Ele era um jovem pálido, enfermiço, de doce olhar melancólico. Ela era quase uma menina e ainda nem sabia levar o vestido comprido. Parecia o símbolo da modéstia e da humildade, e olhava fixamente o eleito de seu coração. Parece que ainda os vejo, ela sentada num antigo sofá, e ele sentado numa cadeira, apoiado no respaldar do canapé. Ou melhor, em um braço do mesmo. Ele a olhava fixamente, e ela, com a cabeça inclinada e os olhos meio cerrados, parecia que estavam magnetizada. E nenhum nem outro dizia uma só palavra. Quando o coração fala, não há intérpretes para uma divina linguagem. Eles se isolavam de tal modo que, mesmo rodeado da família dela e de vários amigos, não se misturava à conversação geral. Nem ninguém ousava perturbar o amoroso êxtase. Inspiravam respeito e admiração aqueles dois seres que não pareciam pertencer à terra. Silenciosos, tranquilos, reservados e tão humildes que não se atreviam a formular o menor desejo. Luísa não tinha mãe e isso aumentava sua timidez natural. Via-se que em seu lar era uma planta sem raízes e Carlos era um raio de sol que vigorizava sua frágil existência. Continuaram namorando anos e anos, ainda que adorasse Luísa para evitar grandes desgostos da família, especialmente a sua mãe, que desejava uni-la a uma rica herdeira e não queria Luísa por ser pobre. Carlos, tolerante por excelência, aconselhado por Luísa, lhe dizia: "Não quero que deis desgostos à tua mãe, por minha causa, e quero tua alma, não quero teu corpo. Hei de amar-te sempre, tanto se permanecesse solteiro, como se dás teu nome a outra mulher. Tua alma sei que é minha, teu corpo será mais tarde possuído pelos vermes. De todos os modos, tenho que te perder uns anos depois, ou uns anos depois. O que é da terra, a terra volta, mas sei que as almas vivem sempre, pois, vivendo sempre, nossa união será eterna." E Carlos, alentado com essas palavras, recordando as frases de Dumas, o pai, que dizia: "A ciência da vida é confiar e esperar." Confiando na justiça de Deus e esperando o cumprimento de suas leis eternas, ele consagrou a sua mãe sem deixar Luísa apesar disso. Ele consagrou-se à sua mãe sem deixar Luísa apesar disso. Diariamente lhe escrevia amorosas cartas, pois viviam muito longe um do outro, e o telégrafo transmitia suas mágoas quando alguma coisa impedia que escrevesse. E assim transcorreram 30 anos, sendo as cartas de ambos tão apaixonadas como na juventude. A mãe de Carlos chegou aos 90 anos e, quando menos se esperava, Luísa caiu gravemente enferma. Sentindo que morria, pediu que telegrafassem a Carlos, comunicando-lhe seu estado alarmante. Carlos veio e recebeu seu último suspiro. Depois de fechar piedosamente os olhos de Luísa, aqueles olhos que tão amorosamente o haviam olhado, o telégrafo o chamava novamente para que fosse para o lado de sua velha mãe, que só esperava a chegada do filho para morrer. Sua missão havia concluído na terra. Morta Luísa, já não tinha que servir de obstáculo à felicidade de ninguém. A morte daquela anciã impressionou-me profundamente, até um ponto de, como estudo útil, perguntar ao guia de meus trabalhos que laços, que história existia entre Luísa e aquela mulher que se negou sempre aos suplícios do filho, que tanto queria. Não se abrandou a seus pedidos, preferindo vê-lo triste e pensativo, repetindo com firmeza: "Enquanto eu viver, não te casarás com ela." Para que tanta oposição? Pergunta. Sendo Luísa de boa família, querida de todos que a conheciam. Porque era um modelo de virtudes. Que abismo havia entre esses dois espíritos que os separava, causando a desgraça de duas almas boas. "Vejo que esqueceis", disse o guia espiritual da médium, "O que não devias esquecer
é que toda causa produz efeito, sem que nada possa impedir ou desviar o efeito. Uma vez produzida a causa, ninguém pode iludir essa lei, por elevado que seja o posto que ocupe na escala interminável da evolução. E o que está em cima é como o que está embaixo. A lei é essa. Carlos e Luísa são dois espíritos unidos por um afeto poderosíssimo. Faz muitos séculos, por isso, para eles os obstáculos terrenos não existem para cercear seu amor. Se amam, e nesta palavra está dito tudo. Em uma passada encarnação, uniram-se perante o altar a uma filha. Perante o altar. E uma filha veio aumentar a felicidade. Uma filha cândida e boa, doce e refletida, sensível e apaixonada. Um jovem do lugar, humilde operário, atraiu sua atenção e ambos se amaram com delírio, porque o amor é o grande igualitário do universo, que encurta todas as distâncias. Mas Carlos e Luísa queriam para sua filha um potentado, um nobre que tivesse sobre a cabeça uma coroa de duque. Seus desejos se cumpriram, porque um nobre com muitos títulos e uma árvore genealógica cheia de escudos de nobreza ofereceu à enamorada moça seus palácios, seus tesouros e uma invejável posição social. Mas a jovem respondeu resolutamente: não me casarei com ninguém, senão com o amado de meu coração. Antes morrer que lhe ser infiel. E cumpriu fielmente sua palavra. O humilde operário foi deportado, acusado de traidor da pátria, morrendo no desterro. E ela, sua fiel prometida, viveu algum tempo sem exalar uma queixa. Seus pais foram inflexíveis diante de sua dor, e a jovem morreu perdoando-lhes a cegueira. Mereciam nessa existência Carlos e Luísa desfrutar das delícias de um amor correspondido? Pergunta. Não, justo foi seu sofrimento, e a mãe de Carlos foi o instrumento de seu martírio. Não podia morrer antes de Luísa, porque era preciso que a lei se cumprisse, já que em sua anterior existência morreu no deserto só e abandonado. Um ser inocente. E o humilde operário de ontem foi a mãe flexível de hoje. Eles seguirão amando-se, conquistarão a terra prometida, se purificarão com o sofrimento e não exercerão tirania com os espíritos que lhe peçam abrigo em seu lar. A lei não é mais que uma: aquele que faz o mal a si mesmo prejudica depois. O que abusa de sua autoridade é vítima de seu abuso. Disto riem os ignorantes e orgulhosos, mas os fatos os convencerão em seu devido tempo. O que não pode ser feliz é aquele que causou a infelicidade de outro. Adeus. O Espírito diz bem: muitos não admitem o Espiritismo porque não querem conhecer sua pequenez e sua miséria moral. Mas diante da verdade não é suficiente dizer: não quero crer, que se deve inclinar a cabeça ante a sentença que se pronuncia contra si mesmo. Assim, a inclinaram Carlos e Luísa, que sendo ambos bons sofredores, muito espiritualizados, tiveram que viver separados um do outro, sem poder libertar-se do misterioso malefício que os fazia sofrer uma contrariedade perpétua, esperando durante 30 anos um indulto para um delito que eles não sabiam que haviam cometido. Quanto se tem que estudar na Bíblia da humanidade, porque ela sabemos que tudo se paga. Por ela sabemos que tudo se paga. Capítulo 11. O que damos é o que recebemos. Reencarnação em vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler. Nossa vida é aquilo que façais. O mundo não vos devolve mais do que aquilo que lhe damos. Máximas americanas. Nada mais certo, não colhemos mais que aquilo que demos. E que a má semeadura fizemos, nós, os terrenos. A maioria dos habitantes da terra não recolhe mais que agudos espinhos. Lê os jornais entristece, angustia, fatiga, porque não passa um só dia que não se lê a descrição de horrores, de horrorosos naufrágios, choques de trem, pontes que afundam, terremotos devastadores, erupções vulcânicas
que arrasam cidades florescentes, violentos incêndios que destroem povoações inteiras, explosões de minas onde ficam sepultados centenas de mineiros. É tristíssimo pensar no modo que se vive na terra, porque os que não são vítimas de espantosas hecatombes, os que parecem viver com relativa tranquilidade. Se alguém penetra em seus lares, se levanta uma ponta do véu que cobre sua vida íntima, que tristes quadros se contemplam. Famílias compostas de inimigos irreconciliáveis ensaiam amizade e tolerância mútua. Procuram dominar suas inexplicáveis antipatias, suas misteriosas aversões, mas nem sempre conseguem. Por qualquer coisa, uma chispa do ódio mal apagado pega fogo, e as rixas, as invejas, a diferença de temperamento se incendeiam como um monte de palha, e se desenrolam essas tragédias, nas quais se produz a eterna história de Caim e Abel. E se não se chega a tal triste final, vive-se morrendo sob a tirania de um pai déspota, de uma mãe tirana, de um irmão egoísta, sendo que os abusos de uns e de outros é moeda corrente no grande mercado da vida. Isto é viver? Pergunta. Não, isto é pagar olho por olho e dente por dente. É beber continuamente o fel e o vinagre que, segundo a tradição, deram a Cristo. É receber ferida sobre ferida, causadas por implacáveis desenganos. E se a isto se reduzisse a vida, seria melhor não ter nascido. Dizes bem, me diz um espírito. O espírito está falando para a média a reflexão que ela teve, né? Se não houvesse outro cenário para representar o eterno drama da vida, que a terra que habitas, Deus seria a injustiça personificada, e o último réptil da terra seria mais feliz que o rei da criação, vulgo homem, porque este está sujeito a inumeráveis calamidades, começando por enfermidades incuráveis, por moléstias que conduzem ao desespero, como as guerras, a paralisia, a falta de membros mais necessários, como são os braços, as mãos, as pernas e os pés, a língua, o ouvido e o entendimento. O homem sofre tão variadas e multiplicados tormentos que, se não tivesse em sua vida um passado e não esperasse um amanhã, teria que renegar haver nascido. Mas, afortunadamente, na noite do tempo, sem poder precisar data fixa, o homem viu-se como um rei das selvas. Contemplou o céu e sentiu brotar de seu pensamento a chama intangível do desejo. Contemplou seu corpo nu e experimentou a imperiosa necessidade de cobrir sua nudez. Viu-se forte e empregou sua fortaleza em adquirir um indesejável para satisfazer as mais prementes necessidades da vida. E foi conquistando, palmo a palmo, o terreno suficiente para levantar suas tendas e rodear-se de submissos servidores, de famílias que satisfizeram sua sede de reprodução, e com o transcrito dos séculos, os patriarcas centenários deixaram a terra e voltaram novamente a povoá-la. Já não se contentando em viver entre as asperezas dos bosques e a fragrância das montanhas, levantaram cidades e pediram aos magos e adivinhos os segredos de sua ciência para destruir as trevas da noite. Compreenderam que a divisa da natureza, como disse um de nossos pensadores, é trabalho ou morre. Deixando de trabalhar, morrereis moral, intelectual e fisicamente. E a morte sempre foi repelida por homens que souberam ter lucidez no seu entendimento. Somente se suicidam os desequilibrados, a contempla a destruição só a preocupa os que não compreendem o imenso valor da vida. Por isso o trabalho foi e será a lei eterna, pela qual os homens se reerguerão eternamente. E os atuais povoadores da terra, todos têm sua história. Todos viveram ontem e viverão amanhã. Todos trabalharão para criar um meio de vida, impregnando sua inteligência e suas paixões, seus vícios e suas virtudes. Semeando a semente que melhor lhe parecem, que lhe pareceu as circunstâncias que proporcionaram.
pois muitas vezes um passo dado em falso faz resvalar e cair. Como o vício é tão descendente, o homem desce por ele sem poder deter-se, conhecendo às vezes todo o erro que encerram as quedas, ou seja, as reincidências do delito. E o espírito, até chegar a acostumar-se à perversidade, deixando-se arrastar pelo que chama fatalidade, que outras coisas não é que o costume de mal proceder. Todo vício adquirido é um ébrio insaciável, muito mais que vossos costumes e vossas mal chamadas leis, torna pequena a órbita da qual giram vossos criminosos. Todas as portas se fecham e só lhes abrem os antros do vício, da degradação mais humilhante. Sempre leio em teu pensamento esta eterna pergunta: por que Deus, que tudo pode, não detém o homem na beira do abismo e lhe diz: levanta-te, assim quero? E eu respondo: qual o mérito que teria então a regeneração do homem? Nenhum, absolutamente nenhum. Suas lutas não teriam a menor importância, porque não lhes teriam servido de escarmento. Tanto valor teria ser um santo ou um réprobo se, no final da jornada, Deus lhe dissesse: entre no meu reino, porque assim que é a minha vontade. O homem foi criado para escalar todas as alturas, para afrontar todos os perigos, para descobrir todos os mistérios que os mundos guardam, para conhecer todas as propriedades da matéria, para fazer uso de toda a força que dispõe a natureza, para ser sábio, para ser bom e para chegar a possuir a virtude e a ciência. É necessário que o homem saiba por si mesmo que o que doem as feridas do corpo e as feridas da alma e a humilhação que a ignorância leva em si, a crueldade, a persistência no crime. Sem a dor da queda não se pode apreciar o prazer superior, a baixeza e as misérias humanas. A obra de Deus é perfeita, mas a perfeição é obra de titãs, e para aperfeiçoar-se o espírito necessita de luta incessante dos séculos. Aquilo que chamais desastres, calamidades, hecatombes, acontecimentos horrorosos, sabeis para que serve? Pergunta. Para sanear a atmosfera de vosso mundo, para livrar a humanidade de monstros insaciáveis, para separar de vós muitos Caíns, dispostos a continuar sacrificando seus irmãos. Quando tenhais notícia que desapareceu uma cidade aniquilada pelo fogo, pela fúria de um furacão, ou por estremecimentos geológicos, não acreditais que Deus é injusto, arrebatando de seu lar tanto o centenário quanto o pequenino dependente do seio de sua mãe. O envoltório material não marca o adiantamento do espírito. É sua história passada, sua aspiração presente. Aqui manifesta sua inferioridade ou sua elevação. Não é caprichosa causalidade que devasta um povo, mas a lei de compensação que se cumpre. Os cruéis conquistadores, os que gozaram destruindo cidades, onde se abrigavam os vencidos, têm que sofrer a dor que fizeram sofrer os outros. Têm que despertar aterrorizados e aturdidos. Têm que vagar sobre as fumegantes ruínas de seus lares sem saber porquê. Em menos de um segundo perderão tudo quanto possuíram. Nas leis eternas tudo é justo. Nada se conhece a impressão nem o esquecimento. Tudo chega a seu tempo. Ninguém recolhe um átomo que não lhe pertença. Ninguém ocupa mais lugar do que aquele que por justiça lhe corresponde. E, por muito que passeis, não vos acabrunhará seu peso, porque o espírito tem um depósito de forças para resistir a tudo o que por justiça lhe corresponde. Se assim não fosse, Deus seria injusto e sua justiça alteraria a marcha dos mundos, pois criaria obstáculos que fariam saltar de suas órbitas os imensos mundos que levam em seio outras humanidades. Recebemos o que damos, esta é a lei. Não existem subterfúgios, nem indulgências em nenhuma religião e nenhuma filosofia que altere a ordem do que está criado. Com a obra divina, tudo é imutável. As minas do infinito sempre têm seus poços abertos para por elas descerem às humanidades e saquearem o metal precioso do progresso da verdade. Sede bons mineiros, buscai nas montanhas da terra os débeis e os vencidos. Dai-lhes o que lhes falta, luz para a alma e pão para o corpo.
que os cegos e os esfomeados são os Caíns da humanidade, a Deus. Esta comunicação, a quantas considerações se presta, quantas verdades, desconsoladoras verdades, amargas, mas verdades inegáveis. E isto é o que se deve buscar nas comunicações dos espíritos. A verdade sem véu, o ensino racional, o conselho leal para inclinar-nos à prática da virtude. A certeza de que, sem a melhoria individual, os povos nunca serão livres, nem progredirão, nem se engrandecerão, nem conseguirão gravar seu nome na história pátria, figurando como heróis, como redentores, como inspiradores marinheiros, levando as naves a seguro porto. Benditas sejam as comunicações com os espíritos. Eles nos guiam, eles nos alentam, elas nos fazem conhecer a grandeza e a justiça de Deus. Reencarnação e Vida, da média espanhola Amália Domingues Solé, capítulo 12. Pressentimentos. Não sei qual foi o poeta que disse: já se sabe, não há profeta como o nosso coração. E está certo quem assim disse, porque sem dúvida muitas vezes temos palpites do coração. Uma voz interior que nos adverte que temos um perigo próximo, mas não fazemos caso na maioria das ocasiões. Não atendemos esses misteriosos avisos. Esses misteriosos avisos que nossos familiares de além-túmulo nos dão, e creio que nos tornamos surdos quando temos que passar pela vergonha de fazer forçados o que não queríamos, apesar de todas as advertências e de todos os avisos. Para isso provar, copiarei alguns fragmentos, ou melhor dizendo, vou sintetizar a extensa carta enviada por um espiritista de Minas, Montevidéu, que me conta a desastrosa morte de sua filha Maria, que desde muito jovem teve o pressentimento de que sua desencarnação seria dolorosíssima. Maria era uma jovem belíssima, boa, sensível, carinhosa, muito amante da família, especialmente de seu pai, pela qual sentia verdadeira idolatria. Aos 17 anos, um garboso moço se enamorou dela, que correspondeu a seus galanteios. Contente de se ver recastada e obsequiada, o pretendente quis levar o assunto avante e pôs o prazo de 4 meses para efetuar o casamento, mas o pai dela pediu 1 ano de espera, que foi concedido. Durante esse ano, esses ardentes amores foram esfriando, até terminar as relações, para a alegria de Maria, que assim ficou tranquila. 3 anos depois, um segundo adorador ofereceu a Maria seu nome e seu amor. Ela demonstrou viva satisfação, mas ao chegar o dia de comprar o enxoval, se abraçou ao pai dissoluçando: meu prometido é muito bom, não tenho a menor queixa de seu comportamento para comigo, mas tenho um horrível pressentimento de que vou ser muito desgraçado em meu casamento, e me arrependo completamente de minha determinação. Não quero separar-me de ti, meu pai. Mas filha, replicou o pai, por que não pensaste nisso antes de dar a tua palavra e eu a minha? Porque antes não senti o que sinto hoje. Mas tu o amavas? Sim, muitíssimo. Mas agora não quero e estou como se nunca o tivesse conhecido. Enfim, filha, que tudo seja por Deus. Vale mais que te arrependas agora que estás a tempo e não depois. Não creias, Amália, disse um amigo, que minha filha fosse coquete ou que tivesse pouco juízo. Era uma moça modelo, querida de todo mundo e muito carinhosa. 2 ou 3 anos depois do acontecido, um novo galã se enamorou perdidamente de Maria. Ele lhe correspondeu e seu pai,
escarmeteando pelos acontecimentos anteriores, interrogou sua filha, dizendo-lhe que muito pensara antes de se decidir. E ela assegurou que com este estava seguro de não se arrepender. Continuaram durante 2 anos o namoro, sem o menor aborrecimento. Mas quando chegou o momento de tudo preparar o casamento, Maria chamou o pai e disse: meu pai, que sonho horrível tive à noite. Sonhei que me havia casado e no mesmo dia morria. Via-me morto e meu esposo ao lado do cadáver. Perdoe-me o novo desgosto que lhe vou dar, porque não me casarei. Meu noivo me inspira desde ontem, e quando profunda aversão, não servirei para ser casada. Está claro que devo ficar solteira. E por tudo isso Maria chorava com grande desconsolo, e seu pai não sabia o que dizer. O noivo, ao saber de tudo, caiu gravemente enfermo, salvando-se por milagre. Maria cumpriu 30 anos e um jovem de 20 primaveras ficou louco por ela. Seu pai, melhor de saúde, contou a ele e a sua família o acontecido com os noivos de sua filha. Mas esse relato não foi obstáculo para o namoro que seguiu adiante e se efetuasse o casamento. Não sem antes Maria dizer às suas amigas mais íntimas: estou arrependido de meu casamento, pressinto uma grande desgraça, um acontecimento dolorosíssimo. Sei que sofrerei horrivelmente, parece que as dores já me atormentam, mas não quero dar um novo desgosto a meu pai. Casou-se e depois de 2 meses, ela e seu esposo voltaram a Minas e se instalaram na casa de seus pais. Sabendo que ia ser mãe, disse Maria a toda a família, menos a seu pai, que morreria irremessivelmente no ato de dar à luz. 8 dias antes de dar à luz, chamou seu esposo, sua mãe e suas irmãs, e lhe suplicou que cumprisse fielmente sua última vontade. Pediu que sepultasse com sua roupa de casamento e dispôs de todas as suas joias e suas roupas, repartindo tudo que possuía entre as cunhadas e parentes mais pobres. As mais necessitadas todas diziam: está louca. E ela replicava, sorrindo tristemente: logo verão como se realizará meu pressentimento. Não sinto mais que não deixar meu último retrato. E só peço que cumpra minha última vontade. Sua mãe e irmãs acreditavam que o dominava um medo. Contudo, ela dizia: morrerei, morrerei. E de morte espantosa. Quantos anos fugi para pagar esta dívida? Afinal, pagarei, mas parte do que devo. Deus tenha misericórdia de mim. O pai de Maria ignorava o que se passava em sua casa. Todos se calaram para não atormentarem antes do tempo. E porque na realidade pensaram que Maria delirava ou que via visões. Mas chegou o dia do parto e seu pai, excelente operador, ao examiná-la, pensou que perderia os sentidos e saiu do aposento de sua filha chorando como uma criança, que está morrendo, não há remédio para ela. Está delirando, disseram todos. A ciência não disse ainda sua última palavra. Eu a digo, replicou o pai soluçando, não a martirizem. Tudo é inútil, impossível, gritou o marido. O carinho o cega, disseram os filhos, que venham os médicos. Vieram os médicos. A operaram 5 vezes e Maria morreu tranquilizando seu pai, dizendo-lhe: eu já sabia o que me esperava, agora compreendo minha aversão ao matrimônio. Cumpriu-se meu pressentimento, já tenho uma dívida a menos. Alegra-te, meu pai. Alegrar-se não é possível diante do cadáver de um ser adorado. Meu bom amigo ficou profundamente impressionado pelo trágico fim de sua filha. E um espiritista convicto, porque em sua longa vida teve provas irrecusáveis da vida eterna dos espíritos. 1 ano antes da morte de Maria, morreu um menino de 2 anos, que também lhe deixou. Com seu desaparecimento, Funda marca pelo seguinte motivo. Anos atrás foi meu amigo ver sua velha mãe, que vivia muito longe de Buenos Aires. Ela mostrou muito empenho de ir a Minas com seu filho, mas este, tendo em conta a avançada idade de sua mãe, não julgou prudente expô-la a longa viagem e lhe prometeu que no ano seguinte voltaria para vê-la. Ela disse-lhe então:
O ano que vem será tarde, estarei morta, e sem que tu me feches os olhos, que este foi o desejo de toda a minha vida. Depois que te estreitei em meus braços, a anciã acariciava seu filho, como se este fosse um pequenino, e repetia: leva-me contigo, quero que tu me cerres os olhos. Meu amigo não cedeu ao desejo de sua mãe, e esta morreu longe do filho que adorava. E 2 meses depois de ter morrido, seu espírito se apresentou a seu filho durante a noite, particularmente pela madrugada. Ele se põe em relação com seus parentes desencarnados e fala com eles e troca impressões. Sua mãe apresentou-se carinhosa como sempre, e havia cada 2 ou 3 noites. Passaram vários meses e a esposa de seu amigo deu à luz a uma linda menina, e a mãe dele já não mais se apresentou. Ele, ao ver sua filha recém-nascida, sentiu um estremecimento extraordinário. Olhou fixamente a menina e disse à sua esposa: minha mãe está conosco, estou seguro disso. Aos 7 meses, a menina começou a balbuciar algumas frases e chamou seu pai de nenê, jamais chamando de papá, e dizia nenê, como quando era sua mãe, nunca chamando por seu nome. E o acariciava, dando-lhe palmadinhas nas faces, como se fazia quando era seu filho. Quando cumpriu 2 anos, adoeceu de convulsões, e 24 horas antes de morrer, acariciou seu pai com a maior ternura. Depois estendeu sua destra com o dedo indicador, assinalando o céu, e assim permaneceu breves momentos. Em seguida, baixou a mão, tocou-lhe a fronte com o dedinho e cerrou docemente os olhos. Tornou a abri-los e não deixou de olhar seu pai até morrer. Com beijos expressivos, gestos, se despediu de todos, mas particularmente de seu pai, a quem acariciou apaixonadamente. Meu amigo fechou os olhos de sua filha, plenamente convencido de que aquele espírito era o de sua mãe, que havia vindo reclamar aquela prova de carinho. Em uma menina de 2 anos, foi muito significativo apoiar seu dedinho nos olhos e fechá-lo, para torná-la abri-lo. E chamar sempre neném e nunca papá, acariciando-o do mesmo modo que fazia anteriormente. Tudo finalmente dizia nosso amigo que o espírito de sua mãe havia vindo do espaço, já que não havia atendido quando ele lhe pediu com tanta insistência. Quando se vive tão identificado com os seres de além-túmulo, os tropeços da vida se suportam com mais energia. A morte desaparece com todos os seus horrores, porque se toca a realidade, que é a imortalidade da alma. E diante dos fatos inegáveis, se tem que crer na sobrevivência do espírito, sem que por isso se deixe de sentir a violenta sacudidela que se experimenta diante do cadáver de um ser amado. Mas a dor de um espírita convicto não chega nunca ao paroxismo da desesperação, porque junto ao corpo inerte do ser que chora, se levanta o espírito grave e silencioso que animou aquele organismo. Une-se a vida e a morte, o ontem e o amanhã, o conhecido, o que conhecemos e o que desconhecemos, o misterioso, o inexplicável. O ânimo não nos sobrecarrega. A surpresa ou a sombra não se apodera de nós. A seca é a fonte de nosso pranto. Ante uma nova ansiedade, ante uma nova esperança, vive-se sempre. Os seres que nos amam não nos abandonam. Podemos contar com sua inspiração, com seus conselhos, com seu apoio moral. Como se deve pensar nisso? E quando se pensa, a dor perde seu poder. Não nos tiraniza, não nos afunda no abismo do desespero. A vida segue e a deixa minutos atrás. Bendito seja o Espiritismo. Tu és o melhor amigo do homem. Tu lhe dizes com seus fatos irrefutáveis. O Espírito não morre jamais. Reencarnação em vida da médium espanhola Amália Domingos Soler. Depois a gente vai pro vídeo 13, o capítulo 13. A má colheita.